Olá, hoje, quinta-feira, é o dia do Sem Edição com Marco Antônio Villa. Villa, você tem algum apartamento no Guarujá? Não tenho. Nenhuma kitnet. Nada? Nada, nenhum de um quarto. Ninguém te ofereceu? Nada, nunca nada. Ganhou um presente? Não consegui até hoje. E ninguém disse que era meu, disse que não era também. Então, infelizmente Olha não só, Villa, eu acho que o presidente Lula se meteu em mais uma enrascada agora, Sim, tá boa. Com essa história do apartamento. Eu queria que você analisasse o caso. Parece que agora, por todos os indícios, testemunhas depois, zelador, engenheiro, moradores, todos dizem, primeiro da presença dele e da dona Marisa, filhos, durante diversas vezes naquele prédio e naquele apartamento. Né? Portanto, não havia qualquer dúvida. Em obras. Em obras. Quando ia visitar, ia com a segurança privativa da presidência, que nós pagamos. Prédio inclusive. bonito. Prédio bonito, que nós pagamos. Olha lá, para você refrescar, né? Olha ali. Olha lá, tudo com o nosso dinheiro. Então, ali, tudo aquilo, ele chegava, aí a segurança, os dois elevadores eram impedidos, a segurança controlava, tal, na hora que o presidente subia, na hora que ele descia, os moradores reclamavam, tal, na hora da chegada dele. Várias vezes, ex-presidente. Já ex-presidente. Léo Pinheiro da OAS o acompanhou. E foi visto, e isso tem nos registros, nos depoimentos. Hoje preso da OAS. Então, toda a reforma, o elevador privativo, o custo total da reforma, né, de quase de 800 mil reais, aproximando de 800 mil reais, a reforma toda a cozinha, toda essa área privativa, etc. Tal, com a presença da dona Marisa, etc. Então, foi inúmeras vezes. Agora, e há todos esses testemunhos. Era uma vistoria, Era uma vistoria. E uma escolha, onde vai colocar o elevador privativo, do que é fazer isso. Cozinha, tal. como é que vai ficar. Tudo. Em suma, há uma participação direta. Então, não há como negar. Então, lembra um pouco, igual quando teve o episódio Heriberto, em 1992, o motorista, né? Que levava Isso da secretária... bom lembrar como é que foi, para quem não sabe. Então, lembrar, o senhor Heriberto era um motorista da senhora Ana Scioli, secretária pessoal do então presidente Fernando Collor, e ele levava a fazer os gastos, os pagamentos e gastos pessoais do presidente e de sua família, cheques, documentos, presentes, etc. Ele que fazia todo esse trabalho e tal. E ele depois dá uma entrevista e que acabou sendo decisiva, porque alguns desses documentos ele acabou, não sei ainda bem como, xerocando, guardando e tal, o que mostrava que a secretária do presidente tinha várias contas fantasmas, com o mesmo CPF, mas com nomes distintos, e a partir dali se articulou uma conexão que levou ao relatório da CPI a apontar a necessidade de abrir um processo de impeachment em relação ao presidente Fernando Collor, ao que acabou ocorrendo no final do mês de setembro de 1992. Então ele foi, naquele momento, uma testemunha-chave e tal. Por muito tempo depois, no caso Antônio Palocci, é bom lembrar o jardineiro Francenildo, que viu, constatou e teve a sua conta pessoal invadida na Caixa Econômica Federal, que foi uma coisa criminosa. Agora, ficou desempregado anos por ter contado a verdade. Agora não tem jeito. Temos várias testemunhas de várias pessoas, inclusive do zelador do prédio. Então, não há como dizer que não é dele. E o Lula tem essa mania. O sítio de Atibaia, não está no meu nome. Todo mundo sabe e fala que o sítio de Atibaia é o sítio do Lula. Não tem jeito. Então, tudo que ele tem não é meu. Essa questão dos filhos, idem bidem, né? Ou seja, os dois moram em apartamentos que formalmente também não são os proprietários, ao menos em termos legais, não estão registrados os nomes deles. E por aí vai, há todo um monte de negócios nebulosos, tal. Então não adianta, ele quer negar o que estão... não sabia que o Luiz Cláudio, aquele do Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo. Um novo método de fazer trabalho de consultoria. De consultoria. Ctrl-C, Ctrl-V. E recebe 2,5 milhões por isso. Algo que 5 trabalhadores ganhando salário mínimo durante 45 anos não recebem. De um lobista interessado na aprovação de medidas que beneficiavam a indústria automobilística. Isso. E ele está preocupado com o futebol americano. Futebol, não, é um negócio... E é uma coisa incrível lembrar que isso beneficiou 1,5 bilhão as montadoras em 4 anos, 6 bilhões e tal. E ele quer negar, não sabia que meu filho... Então, há um número de indícios, são muito fortes, com depoimentos, tudo que envolve o presidente. Ele está hoje, com certeza, Augusto,
mais fragilizado do que esse momento que o Lula vive, não há. É um momento que ele está mais fragilizado. Essa etapa da Operação Lava Jato se concentra nele. Claro, é claro. E ele sabe que ele é o alvo. Quando vem a denominação da 22ª fase de triplo X, é claro, né? É claro que a questão é do Lula, isso é evidente, é atingi-lo tal. Atingi-lo não no sentido de perseguição. Triplo. Triplo. Era no sentido que era o triplex e X mesmo. Lembrei até o nome, Madame X, a Ré Misteriosa, um antigo filme e tal. Então, também o Marcelo X... Madureira diz que isso é uma alusão a como é que ele assina o nome completo. Luiz Inácio da Silva. X. Então a coisa toda que se coloca é que agora realmente tem tudo, não há mais, quer dizer, o rei está nu. Ou, quer dizer, depois da triplo X, o rei está nu. Não há meio do Lula dizer não, porque a vida inteira ele ficava negando coisas que ele fazia. E havia uma certa complacência. Mensalão não existiu. É incrível. Coisa da imprensa. Não sabe de nada que ocorre no andar de baixo. Sempre assim. De cima. E no caso do Mensalão, quando ele dá entrevista na França para aquela jornalista brasileira que ninguém sabe, ninguém viu, que sumiu, né? Ele dá a entender que realmente está impactado com tudo aquilo que ocorreu, etc. tal, mas que ele não sabia de tudo aquilo. Foi traído, ou seja, existiu o fato. Depois ele nega que o fato existiu e que ia sair da presidência, isso já no final de 2010, e dizendo que ia investigar o Mensalão, como se ele tivesse poder para tal, saindo da presidência da República. Então ele fez sempre muito esse jogo tal, porque havia também setores favorecidos que acabavam fechando os olhos, falando, o Lula é assim mesmo, porque há muito aquela ideia de que o poder no Brasil é corrupto e tem de ser corrupto. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos de dialogar com os corruptos. Não é verdade, o poder republicano não é assim. Vamos pegar uma monarquia constitucional como a do Japão. Agora um ministro teve problema no Japão, uma questão de gasto eleitoral de 94 mil euros, que dá cerca de R$500 mil e renunciou, saiu do cargo por 94 mil euros agora, essa semana. Se fosse no Brasil, o pessoal ia rir. Só o Pedro Barroso foi 97 milhões de dólares e aí, né? Como é que a história ficou tal? Então, a coisa agora, toda... a reação ao... Não se pode nem chamar de álibi, porque não é álibi nenhum, né? A essa conversa de não sei de nada, nunca soube de nada, né? Fizeram a minha revelia, ou não sei onde fica o apartamento e tal. Antes havia um tipo de reação a isso, que era favorável ao Lula até. Agora mudou, né? Mudou. O quadro é outro. Porque as fases anteriores, as 21 fases anteriores, essa 22ª, foi apresentando, da Lava Jato, foi apresentando um cenário de um Brasil lulista, que nós ficamos de cabelo em pé falando. Né? Acho que muita gente que até o início da Operação Lava Jato dizia assim, não... Pô, é um certo exagero, isso é coisa da internet, isso é boato, isso não ocorreu. Aí foi aparecendo a primeira fase, a segunda, a terceira, e foi se devassando o maior desvio dos recursos públicos da história do mundo. 42 bilhões só na Petrobras, segundo a perícia da Polícia Federal. Não é que só ficou em 42 bilhões só com todas as aspas do mundo. Foi muito mais, mas só o desvio, fora o prejuízo decorrente das ações de corrupção, que é até difícil você quantificar tal. Então agora o Lula está absolutamente enfraquecido. O que me irrita, acho que irrita a todos, é que numa situação dessa dele colocado contra a parede, você não tem uma ação da oposição parlamentar. Exatamente. Porque a população... Que eu queria que você comentasse. Por que a oposição perde mais uma chance dessa? Mais uma. Porque nas ruas você conversa com as pessoas estão horrorizadas. Ninguém aguenta mais, as pessoas ficam irritadíssimas com tudo que está ocorrendo. Falando, pô, mas é roubo ali, roubo acolá. Agora essa história do apartamento. E no momento que você tem 10 milhões de desempregados, as pessoas passando dificuldades como estão passando agora, ver um apartamento triplex desse, fala assim, pô, como é possível? E ele não reconhecer que é dele quando tem tudo que é dele, aí você teria que ter uma ação oposicionista. Não tem, a gente não consegue falar, você vai procurar os próceres da oposição, como nós diríamos antigamente, onde está Écio Neves, José Serra, vai procurando a Aloysio Nunes para falar aqui de São Paulo, você vai procurando, você não acha ninguém. Vila, eu também acho o seguinte, que você tem, concordo inteiramente com você, pelo seguinte, o povo pode não entender direito, né? Muitas pessoas podem não entender direito essas
sofisticadas ladroagens do Petrolão. Sim, né? sim. Bota um laranja, põe o dinheiro no exterior e tal, etc. Agora, a doação, entre aspas, de um apartamento por uma empreiteira a um presidente da República, isso o povo entende. Ah, claro, claro. O povo entende. Claro. A reforma de um apartamento com elevador privativo, etc., o povo entende. E o mesmo se aplica ao sítio. Sim, sim, sim. Né? Sim. Em Atibaia e tal. Sim, Ele também sim. nega que é dele, como você lembrou. Então o povo percebe que o cara está mentindo. Claro, claro, claro. Então é uma situação que você observa, Augusto, você vê que ele está colocado contra a parede e observa que a presidente, quando perguntada, tentou dar uma resposta, e as respostas da Dilma são sempre muito complicadas para nossa compreensão. Misturou lá a Idade Média, falou em Napoleão Bonaparte com Revolução Francesa, foi uma confusão general, você não entendia do que ela estava falando. Aí, o Wagner, Jacques Wagner, o compositor, né? Que não explicou ainda as histórias muito mal contadas em que se meteu. Por isso que eu sempre digo, ele não está interessado em Tristão e Isolda, mas só no ouvir o metal. Então, o grande compositor Jacques Wagner, é o nosso Jacques Wagner, tentou sair em defesa, foi pífio. Ele não fala dele, ele fala do Lula. É engraçado. E o José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, tenta dizer, não, o alvo não é Lula. Ele não tem, essa não é a função dele. Então, uma ação da Polícia Federal, né, do Ministério Público, da 13ª Vara Federal do Paraná, não tem nada a ver com o ministro da Justiça. Ele tem de explicar porque ele estava lá em Trancoso, na Bahia, né, num final de semana em que estava o senhor Cacai. E aí ficou muito chato ali na praia, passaram uma tarde conversando sobre amenidades. Bem, muita coincidência. É muita coincidência. Esse que é o problema. Se você encontrou, vamos dizer que foi um acaso, você não vai, você cumprimenta como qualquer outra pessoa e vai para o teu lado. Você não vai ficando conversar com o Cacai, que é advogado de 11 réus. Né? Quer dizer, aí é o grupo dos 11. Teve o grupo dos 11 do Brizola, no pré-64, agora tem o grupo dos 11 do PT. O Cacai tem 11 réus lá, ou quase réus, do Petrolão e tal. Então pega tudo muito mal. Então essa situação, o governo está tentando... Mas é uma saída em defesa do Lula, você observa que não é com aquela ênfase do passado. É meio mais por obrigação de ofício, tal, de sair em defesa. O PT meio silencioso, outros líderes do PT ficaram quietos, porque aí entra muito a sua questão. Você tem uma coisa materializada. Não é falar dinheiro no exterior, porque o dinheiro no exterior não fica claro para o cidadão comum. Exato. Né? Falar, ele tem 50 milhões, não sei aonde, mas e daí? Não, aí você está vendo, o prédio está lá. O apartamento triplex está lá, tal. Especialmente São coisas fotografáveis. Sim, né? sim. Como a gente está mostrando aqui, né? Sim. Nas ilustrações. E todo mundo chama de prédio do Lula, aquele já ficou conhecido. Inclusive algumas coisas em São Bernardo do Campo que as pessoas se referem, isso daqui é do Lula, isso é do Lula. Eu ando muito por lá, minha família é de lá. Então as pessoas identificam as coisas ali, tal, de negócios. Ele sabe bem de vários negócios e tal. Então, o que chama a atenção é a cara de pau do Lula de dizer, eu sou, por exemplo, como disse a semana que passou, eu sou a alma mais honesta do Brasil e tal. Bastante. Aquilo que deixa as pessoas de bem indignadas tal, porque é o desprezo, é o mesmo desprezo que o Milton Pascovitch, envolvido também no Petrolão, lobista, lá faz os rolos lá doleiro, etc. Num depoimento ao juiz Sérgio Moro, quando perguntado, mas durante o julgamento no Mensalão, o senhor não ficou preocupado com tudo? Ele falou, não, nós continuamos operando do mesmo jeito. O que chama a atenção é que eles não estão nem aí com justiça, eles não. Isso aqui é espantoso, Vila. Enquanto nós discutíamos aqui, debatíamos o julgamento do Mensalão, eles continuavam roubando e olhando tudo aquilo com o maior menosprezo. Menosprezo. Né? O menosprezo típico do condenado à eterna impunidade. Claro, claro. Se julgavam impunes. Impunes. E você vê, nas vésperas quase do julgamento que começou em 2012 no Mensalão, entre 2010 e 2011, segundo dados revelados agora, o José Dirceu, no jatinho viajou fez quase 120 viagens. Mais de 120 viagens. E que dava para dar a volta 2,5 vezes à Terra tal. Foi a 4 países, além de inúmeros deslocamentos internos aqui do Brasil.
e no total, segundo um pagamento de propina em viagens, que é uma coisa assim, gêneros, é uma espécie de vale transporte da propina, né? Então, chamou o Afonso Camargo, que fazia a campanha de 89, né, candidato a presidente, dizendo, eu criei o vale transporte. O vale transporte da propina, do PT, era dado ao Zé Dirceu, de um valor de 1 milhão, que ele gastava esse vale transporte no deslocamento aqui no Brasil. Quer dizer, aí você olha aquilo e você fala assim, mas é cara de pau. Até eu tentei dividir o número de passagens, o número de viagens pelo que ele recebia, achei que nem sempre o valor batia, achei que estava um pouco baixo e tal, mas o que interessa é que ele fez tudo aquilo e criou quase que uma aviação aérea, José Dirceu. Aí você fala assim, mas eles não estão nem aí. E ele disse que agora vai falar, não, segundo o seu próprio advogado, Roberto Podre, o Zé Dirceu disse que vai agora vai responder tudo. Aí eu fico pensando, mas ele fala como tudo, que é possível? Contando a verdade, ele vai botar meio mundo na cadeia. Meio mundo na cadeia, porque inclusive ele está dizendo que parte, assim, Renato Duque não tem nada a ver comigo, é o PT de São Paulo. O PT de São Paulo, via Paulo Frateschi, que disse, não, isso é ele. Então parece a história do batata quente. Então o que chama atenção nesse momento é aquilo que nós já insistimos aqui. Os dois pilares fundamentais que vão levar à destruição do projeto criminoso do poder não passa pela ação da oposição parlamentar, zero, não acreditem nisso, passa pelo aquilo que nós sempre falamos aqui, pela Lava Jato e pela crise econômica. E veja que cada vez se reforça mais esse tipo de leitura, porque a Lava Jato é que vai criando os fatos políticos. Se nós listarmos, por exemplo, no 2015 que passou, né? E agora, no início de 2016, todos os fatos políticos foram criados pela Lava Jato. São as revelações que deixam nós estarrecidos tal. E, por outro lado, o agravamento da crise econômica. Petrobras, a petroleira mais endividada do mundo, 100 bilhões. De chegar a notícia ruim. De ruim e tal. Aí você pega 10 milhões de empregados, problemas na agricultura, nos serviços, na indústria, etc. tal. Problemas graves nos fundos de pensão, porque o projeto criminoso de poder é insaciável. Ele destruiu quase que todo o Banco do Brasil, a Caixa, destruiu os fundos de pensão, destruiu a Petrobras e agora o projeto criminoso de poder está mirando o quê? O fundo de garantia, dinheiro dos trabalhadores, criado em 1965. Né? Estão destruindo, primeiro pegando dinheiro para Minha Casa e Minha Vida, agora para o crédito consignado, agora estão um novo projeto que também vão pegar o dinheiro do fundo de garantia, ou seja, tudo que eles já destruíram, e é evidente, os fundos de pensão, todo mundo já sabe, dessas empresas, Petrobras, ou bancos como o Banco do Brasil, a Caixa, ou os Correios, tal, né? Isso está claro, a destruição da Petrobras nem precisa dizer, isso é evidente, basta ver os péssimos resultados, a situação que a empresa vive, agora estão atacando o fundo de garantia. Quer dizer, então, eles emprestam dinheiro ao povo, dando como garantia o dinheiro do próprio povo. Do próprio Isso povo. Eu nunca vi. É um negócio assustador. Então, a que ponto as coisas chegaram? E tudo isso vai ocorrendo, quer dizer, aprofunda-se, portanto, a crise econômica, o desespero do governo buscar dinheiro, já que não encontra onde, né? E, por outro lado, a ação da Lava Jato. E eles tentaram várias vezes desmoralizar, você vê, através dos políticos do PT, através do próprio Lula, depois, recentemente, através dos advogados, né, com aquele manifesto, não consegue. E isso que é uma coisa interessante, a Lava Jato é uma espécie de grande fortaleza, a 13ª Vara Federal da democracia brasileira, porque eles continuam, eles consolidam a posição e avançam, consolidam e avançam. E criam assim fatos políticos aos quais reagem os comparsas dos presos, que são os advogados que agem como comparsas, e o PT. Só a oposição não reage. Nada, silêncio porque absoluto. Esse manifesto é uma reação aos fatos políticos criados pela... Claro. Político-policiais, né? Claro. Criados pela Lava Jato. E a oposição é que não reage. Não reage. Seria ter uma resposta imediata frente a esses gravíssimos fatos e tal, né? Ter respondido. Agora, toda essa situação envolvendo o Lula, era o momento de justamente colocá-lo contra a parede. A gente sabe na história do Brasil, nos últimos 60 anos, fatos muito menores que esse, mas N vezes menores, geraram enormes crises políticas, porque também havia, Augusto, acho, um sentimento de moralidade, de ética, de respeito à coisa pública, que o tempo foi amolecendo. Foi passando o tempo, até chegar o momento atual. Que fato, por exemplo? Olha, se nós pegarmos a crise de 54, que grande questão que envolvia a crise de 54 em relação ao presidente da República, de um ato de... Nada. Ele não fez nada. Não havia nada, pessoal. O que houve, um incidente que envolveu o chefe da guarda pessoal,
Tudo indica, pelo inquérito. Sem que o Getúlio soubesse. Porque o inquérito, que depois acabou sendo enterrado, primeiro começou na República do Galeão, lá, que era chamado, foi até setembro de 54, mas depois o inquérito continuou. É provável que o mandante daquilo tenha sido o general Mendes de Moraes, né? Porque o Gregório Fortunato conta isso, que no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, o general chegou ao lado e falou para ele, olha, ô Gregório, você precisa resolver isso, tal, né? E empurrou depois para aquela grave situação que levou ao atentado da Rua Toneleiro na madrugada do dia 5 de agosto, tal. E se nós formos percorrer depois a história ali do final do regime populista, depois pega o regime militar, tal, todo momento que se fala, eu lembrei agora desse caso do Japão, que eu vi, que aconteceu ontem, 94 mil euros, o ministro japonês falou, não. Dinheiro de troco. De troco, que dava chegar de R$500 mil e tal. Então, a grande questão é que foi se esgarçando na elite política. Nós aqui, cidadãos, esse que é o problema. A nossa possibilidade de reação é quase que zero, né? Porque o poder, a Praça dos Três Poderes, ela sai de costas para o Brasil. Ela não está nem aí. Há uma fratura entre a Praça dos Três Poderes e o Brasil, tal. Então, as ruas podem mostrar isso aí. Então, né? por isso que o dia 13 de março, ele é chave para isso, que é para dar uma resposta, para mostrar, porque qual é a ideia do governo? É falar assim, a sociedade está anestesiada. É verdade, em parte nós temos um país invertebrado, né? Esse é um problema, nós temos dificuldade de organização, tal. Isso é uma questão histórica, tal, e é agravado pela inércia dos partidos oposicionistas, porque se eles tivessem vontade política, espírito público, que eles não têm o espírito público, um espírito republicano, esse governo já não estaria mais aí há muito tempo. Agora, Vila, eu queria te ouvir, estamos nos minutos finais aí do programa, eu queria voltar ao apartamento, sim, ao triplex do Guarujá, e queria te ouvir sobre uma figura presente, né, em mais um escândalo, que é o Vacari. Vacari. Né? Ele que furou a fila, lesou né, centenas de bancários, né? Sim, 3.500, salvo. Exatamente. E tá lá, tem apartamento lá, irmã tem. Queria que você voltasse a isso para concluir a E lembrar que conversa. o Lula é bancário, né? O Lula que trabalha, o metalúrgico, o Lula que trabalhou 8 anos na fábrica, de 64. Um bancário. Isso mesmo. Você imagina, o Lula é bancário. É tudo. É banqueiro. É banqueiro. O Lula trabalhou na fábrica de 64 a 72. Em 72 ele foi para a diretoria de previdência do sindicato, saiu do chão da fábrica e foi para o sindicato. Aposentado mais precoce do mundo. No mundo. E nunca mais voltou. Tal. Então, portanto, ele trabalhou 8 anos. Tal. Então, essa história de operário foi 8 anos. Depois virou burocrata sindical e depois seguiu sua vida com a sua vida política, tal. Lá está o João Vacari Neto, a Bancop volta, o que tem, são 3.500 bancários foram lesados. É estranha a morte do presidente da Bancop e de 2 membros da diretoria, portanto morreram 3 num acidente rodoviário em Petrolina, do outro lado do rio, do lado de cá é Juazeiro da Bahia, né? Do outro lado Petrolina, tem até uma música do Luiz Gonzaga. Aí você fica imaginando o seguinte, por um acidente, morrer 3 pessoas lá, e sempre quando envolve PT, morre gente. Vim de Campinas, vim de Santo André, Celso Daniel, começa a morrer, né? E tem episódios em Santo André de morte que antecede Celso Daniel, presidente dos sindicatos motoristas, tem uma história lá nos anos 80 tal, que nunca foi esclarecida tal. Então, quando vem a história da Bancop, reaparece. É interessante que no caso do PT, os cadáveres são sempre insepultos, né? Porque eles reaparecem tal. Agora, vem essa questão do Bancop. E quando vem o João Vacari, é bom lembrar que o Freud Godoy está no meio também. O Freud, não é aquele Freud. Porque eles mas o que explica muita coisa. Ah, esse explica igual o Wagner, não é o Wagner, é outro. E esse Freud é o Godoy, que é um aloprado de 2006, né? Tá lá, Freud e Godoy. Aí você começa a olhar a lista, você fala assim, pô, a turma toda tá aqui. E tudo indica que naquele prédio tenha sido usado pela OAS para propina, né? Quer dizer, você tinha... A Bancop não conseguiu acabar a construção por causa de toda a corrupção, de desvio de dinheiro para o PT. Isso está provado, tem condenações de primeira instância, está provado tal. Então, o que aconteceu foi que entrou o AES, fez todo aquele trabalho e entregou aquele prédio ou outros blocos, que agora a investigação vai mostrar isso, como propina para aqueles que são vinculados ao projeto criminoso do poder. E quem é o que foi mais privilegiado com isso? Quem está no topo. E quem está no topo? O 3X, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Perfeito. Vila, mais uma vez foi um prazer conversar com você.
Aqui termina o Sem Edição com Marco Antônio Villa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.